Na última aula, nós conversamos sobre quais são os tipos de conselhos que a gente tem, quais são os caminhos para cada um dos conselhos, a diferença entre eles, por qual que eu começo, para onde eu vou, se eu tenho que ir, se eu não tenho que ir. Agora, estamos sabendo já quais são os tipos de conselho, vamos falar sobre os tipos de conselheiros. Quais são os tipos de conselheiros que a gente tem, como escolher esses conselheiros, qual a maneira que eu tenho de buscar conselheiros e tudo mais. Então, quais são os principais tipos de conselheiro que a gente tem? A gente tem três tipos básicos de conselheiros. Nós temos os conselheiros internos, que são os conselheiros que fazem parte da companhia, que podem ser os seus acionistas, seus diretores, seus funcionários. Esses são os conselheiros internos. Nós temos um segundo tipo de conselheiro, que é o conselheiro externo. O próprio nome diz, ele já não é interno. Então ele não está dentro da companhia. Ele está fora da companhia. Ele é uma pessoa que está fora da companhia, um ex-funcionário, um ex-sócio, um ex-diretor da empresa, um ex-consultor da empresa, um ex-prestador de serviço da empresa, um atual, perdão, também prestador de serviço da empresa, porque eles são externos, eles não estão dentro da empresa, porém já tiveram ou têm algum vínculo com a empresa. Ele não trabalha na empresa, mas tem vínculo. Um familiar, por exemplo, ele tem vínculo, ele é um conselheiro externo. Se ele não tiver, obviamente, trabalhando na empresa, ele é um conselheiro externo. Então eu tenho um conselheiro interno, que é dentro da companhia. Eu tenho um conselheiro externo que não trabalha na companhia, mas tem algum tipo de vínculo com a companhia. E eu tenho o conselheiro independente. Como de novo o próprio nome diz, o conselheiro independente é um conselheiro que ele não tem vínculos com a companhia. Ele não está. Ele não está. O conselheiro independente, ele é um conselheiro que, como ele não tem vínculos com a companhia, ele não fica enviesado. Então, ele nunca trabalhou para a companhia, ele não presta serviço para a companhia, ele não faz parte de nenhuma família que é proprietária da companhia, nenhum grupo de acionistas da companhia, nenhum grupo controlador da companhia. Então, são esses os três principais tipos de conselheiros: interno, externo e o independente. Eu considero essencial o independente. Né? Do tipo essencial mesmo, nós vamos ter o independente. Por quê? Porque o independente é o que pode, em geral, falar o que precisa. Nós comentamos sempre na nossa formação de conselheiros, o Conselho do Futuro, o seguinte: conselheiro não pode depender da remuneração do conselho. Por quê? Isso, conselheiro independente. Por quê? Porque se eu dependo da remuneração do conselho, eu sou ser humano, né, gente? Pode ser que eu me veja conflitado e eu dê opiniões ou mais moderadas, ou eu dê aconselhamentos, ou deixe de dar aconselhamento, que podem me colocar numa situação delicada e que eu preciso daquela grana. Isso é vida real. Isso é vida real e as coisas acontecem. Uma, uma premissa básica também da gente no CMJ assim, é sempre vida real. E em francês, super bonitinho, a gente costuma dizer cut the fucking bullshit. Vamos falar de vida real. Tudo é lindo. Eu tenho uma escola de formação de conselheiro, né? Então, eu sou professor, eu tenho escola, eu dou aula para isso, eu ensino conselheiro, mas eu sei que muitas coisas não funcionam na prática. A teoria é uma, mas a prática é outra. Inclusive é por isso que, no caso do MJ, no Conselho do Futuro, nós somos a única formação de conselheiros no Brasil que tem aula prática em conselho real. Você vai se formar conselheiro, mas você vai saber o que é ser conselheiro, porque você vai lá ver o trem acontecendo. Você vai lá ver os pepinos entre sócios, você vai lá ver o que não é dito na frente de todo mundo, você vai ver que teoria diz que tem que funcionar de determinado jeito e não funciona. Então isso é super importante. Então o conselheiro independente, em geral, voltando para o tema da aula, né? O conselheiro independente, ele tem essa liberdade, ou deveria ter essa liberdade para ser essa pessoa que trabalha desse jeito. Ah, mas eu devo ter, então quer dizer que eu não devo ter conselheiro externo ou interno na minha empresa? Não, assim, melhores práticas, não deveria. Nas melhores práticas você tem conselheiros independentes, que são um conselheiro interno e o resto conselheiros independentes. Isso é a melhor prática.
E se a gente for pensar, faz sentido, né? Porque eu tenho alguém que não está enviesado, que vai só pensar o que é melhor para o acionista, não sei o quê. Mas vamos falar de novo de vida real. Qual que é a vida real? Na minha empresa, possivelmente na sua empresa também. Eu sou acionista, eu sou conselheiro e eu sou executivo. Eu sou os três. As melhores práticas dizem que quem está como acionista não deve estar no conselho e não deve estar na direção executiva. Claro, seria o mundo ideal, porque não fica enviesado e a gente pode cobrar melhor. Se você é dono de uma empresa familiar, você sabe o enrosco que é cobrar família e como isso causa. Então, quando muitas vezes a gente cria um personograma dentro, em vez de um organograma na empresa, para poder adequar para as pessoas que estão lá. E, gente, isso é vida real de empresa familiar. Isso acontece. Está errado? Eu não diria que está errado, não é o melhor. Certo ou errado é muito relativo, não é o melhor. Mas é o que acontece. Então, no conselho, mesma coisa. O ideal seria você ter um conselheiro independente. Mas, se você é empresário pequeno médio, você possivelmente está nos três. Então, você vai estar lá também. O que eu recomendo é que você tenha conselheiro independente. Que você vá ter conselheiro independente. Qual é o perfil ideal desse conselheiro para a minha empresa? Depende muito do que você está precisando. Né? Depende do momento da empresa que você está, se está no momento de expansão, se está no momento de retração, você está no momento de compra de empresas, de venda da sua empresa, você está no momento de sucessão. Então, o perfil vai depender muito do momento que você está. Se eu pensar em conselho privado, lembra que eu expliquei já para vocês de que a gente tem três tipos de conselho: o consultivo compartilhado, o consultivo privado e o de administração, que é privado. Então, se você está num conselho privado, você vai selecionar de acordo com aquelas necessidades principais da empresa. Quando a empresa me contrata para montar um conselho privado para elas, o que eu faço? Eu faço uma análise do momento da empresa, identifico quais são os principais gaps que eu tenho na empresa, os principais pontos de oportunidade que eu tenho na empresa e que eu preciso de um conselheiro lá dentro. E às vezes eu olho, porque às vezes eu não preciso de um conselheiro, eu preciso de um consultor. São dois bichos diferentes, o conselheiro e o consultor. Eu preciso de um consultor ali para determinada área, mas para essa daqui estratégica eu preciso de um conselheiro. Às vezes eu preciso de alguém, de um conselheiro, porque eu quero comprar o networking dele para me auxiliar a entrar no novo mercado, etc. E tal. Então, dependendo de cada empresa, do momento de cada empresa, eu defino as cadeiras que são necessárias. Então, até uma cadeira de expansão, uma cadeira financeira, uma cadeira de pessoas, por exemplo. Então, essas três cadeiras que eu preciso. Para essas cadeiras, eu preciso desse perfil, porque se define o objetivo da cadeira. Né? Porque quando eu defino a cadeira, eu já sei o que eu quero dela. Então eu quero para aquela cadeira que ele atinja tais objetivos e tal, 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 tal. Porque depois eu vou avaliar, né, o conselho e o conselheiro. Então eu defino isso. Aí eu vou para o mercado para contratar. Aonde eu contrato conselheiro? O grande mercado de contratação de conselheiro, ele é sem a menor sombra de dúvidas as indicações. Então eu contrato conselheiro quando eu conheço o conselheiro. Agora, é tudo bem, eu sou um caso à parte, porque eu tenho uma escola de formação de conselheiros e a única escola que tem aula prática. Então eu vejo, inclusive na nossa escola, os conselheiros são avaliados pelas empresas às quais eles aconselharam, faz parte da nota dele para ser aprovado ou não. Então eu já vi as pessoas, eu, meu sócio, os outros professores, nós já vimos o conselheiro trabalhando. Então eu sei se o cara é um bom conselheiro, não, porque às vezes ele é um ótimo consultor e não é um tão bom conselheiro. Às vezes ele é um ótimo executivo, mas não significa que ele seja um ótimo conselheiro também. Então a indicação é boa. Você ter visto a pessoa trabalhar como conselheiro é fundamental, fundamental. Então, para você poder indicar. E você também pode buscar empresas de executive search. Então, headhunters para conselho. Funciona muito também. Você contrata a empresa te ajuda a definir o perfil. Como você contrata um diretor da sua empresa, você vai contratar um conselho também. Essas são maneiras de contratação de conselho. E quando eu vou montar um conselho compartilhado, como é que eu escolho o perfil dos conselheiros? Quando você entra com um conselho compartilhado, esse é um papel que nós do CMJ já fazemos para você. Isso já faz parte da nossa enorme expertise e enorme responsabilidade de fazer. Nós separamos as empresas por um grau, nós temos uma matriz de complexidade e maturidade para entender em qual das turmas de conselho, qual dos grupos de conselho a gente vai colocar aquela empresa. Porque vai depender
do grau de complexidade do negócio, do momento da empresa, do grau de maturidade da empresa e do empreendedor também, a gente vai e coloca ela num grupo que faça sentido, numa turma que faça sentido. E para essa turma, com esses tipos de desafios, a gente já tem os conselheiros. Então, nós colocamos os conselheiros como presidente, vice-presidente, assistentes dessas turmas e convidados dessas turmas também, que são conselheiros que vão endereçar os problemas que a sua empresa precisa quando você opta pelo conselho compartilhado. Então, nessa aula, a gente falou sobre os tipos de conselheiros que a gente tem. Quais são os tipos, os três principais tipos de conselheiro? Conselheiro interno, externo e independente. Qual a diferença entre eles? Por que ter um, por que ter outro? Quando ter um, quando ter outro? Será que eu deveria ter eles, eu não deveria ter? Nós falamos sobre como buscar, quais são os perfis, como é que eu defino os perfis, como buscar, aonde buscar esses conselheiros. E agora, na próxima aula, nós vamos falar de quanto custa implementar um conselho na minha empresa.